Oi, galerinha. Sejam bem-vindos, tá? Aqui começa o nosso segundo bimestre, a partir do capítulo 9, falando sobre o volume do cubo e do paralelepípedo, tá bom? Então, daremos início a essa parte. Posteriormente, vamos estudar as transformações de medidas para ser aplicada a esse tipo de sólido, tá bom? Aqui nós não mais falamos de figuras planas, porque nós vamos falar de sólidos. Vamos ver o que são os sólidos. O volume de um corpo é a quantidade de espaço que ele ocupa. Tá? Então, toda vez que se tratar de volume, ele vai ter 3 dimensões. Ele vai ter comprimento, ele vai ter largura e altura ou profundidade, né? Que vai dar a mesma ideia. Para medir o volume de um sólido, é necessário definir a porção de espaço que corresponde a uma unidade de medida. Depois, o volume do sólido é igual ao número de vezes que a unidade de medida cabe no sólido, ou em quantas dessas unidades o sólido se pode decompor. Vamos ver isso de uma forma mais prática. Qual será a fórmula para o cálculo de volumes? Para cada figura, né, para cada sólido, nós teremos uma fórmula, tá bom? Então, olha só, volume do paralelepípedo retângulo. Vamos considerar o paralelepípedo retângulo da figura, no qual ele colocou a C ali como comprimento, tá bom? L de largura e H de altura, tá? Essa notação de H para altura é justamente porque o Azinho, ele já vai ser utilizado em notação de área, tá bom? Então, falando de área, nós usamos o A. Então, para falar de altura, vai ser sempre falado como H. De modo prático, obtemos o volume do paralelepípedo multiplicando comprimento, largura e altura. Ou seja, comprimento vezes largura vezes altura, que é a fórmula que está V igual a C vezes L vezes H. Vamos ver aqui. Coloquei exemplos. Ainda coloquei um lembrete, volume. Todas as unidades de medidas de volume, como resposta final, terão o expoente 3, tá? Então, nós vimos que quando falava de comprimento somente, nós tínhamos uma unidade de medida só com o expoente 1, em que ele não aparece. Quando falamos de área, também falamos que o expoente era 2, porque nós temos 2 dimensões. Quando falamos de sólido, nós temos 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Então, por isso, o expoente 3, tá? Que é para ter a ideia que você está num plano tridimensional, 3 dimensões. Então, no exemplo A, nós temos ali o comprimento 2,5, a largura 0,5 e a altura 1,3. Tudo isso está em metros, então nós não temos que transformar nada. Vamos fazer a multiplicação normalmente, dá 1,625 e a unidade de medida metros, só que com expoente 3. Falamos metros cúbicos. Ok? No item B. No item B, nós temos comprimento, né? Largura e altura. Então, nós temos 40 como comprimento. A ordem que você coloca não muda em nada, tá bom? Justamente coloquei fora da ordem para chamar a atenção de você a respeito disso, né? Então, o comprimento 40, a largura 20 e a altura 14. Multiplicamos isso, 112 centímetros cúbicos. Não pode esquecer que o volume tem que estar com unidade de medida com expoente 3, tá bom? Descubra estes. O primeiro, ó, nós temos 3 de comprimento, 3 de altura e 2 de largura. Então, quando nós multiplicamos, nós temos 18 cubos, 18 cubinhos de área. Descobre este volume. Nós temos 4 de comprimento, nós temos 3 de largura e nós temos 2 de altura. Multiplicando, nós temos 24 cubos, né? Que é a unidade de medida adotada aí, que são os cubinhos. Bom, e como seria o volume do cubo? Calcular o volume de um cubo, necessitamos da seguinte fórmula. Volume é A vezes A vezes A. O que significa A? Aresta. Quer dizer, aresta o quê? Quando você une duas faces, ali, ó, 2 quadradinhos, você tem essa linha que encontra, né, esses 2 quadrados para uni-los. Então, nós vamos falar que isso é o quê?
aresta. E como o cubo ele é formado a partir de quadrados, que eu falei agorinha, então o quadrado tem todos os lados iguais. Então, concluímos que o cubo terá todas as dimensões iguais, tá bom? Então, você até pode colocar como aresta elevado ao cubo, da mesma coisa, porque nós vamos multiplicar 3 vezes o mesmo número. E aí, exercícios. Quero construir uma piscina de 5 metros de comprimento por 5 metros de largura e 5 metros de profundidade, que dá a ideia de altura, só que como vai estar abaixo do nível do mar, vamos falar de profundidade. Tá? Veja que todas as dimensões são iguais, então nós temos aí uma piscina, né, com formato cúbico. Qual o volume de terra que deve ser retirado? Então, nós vamos pegar essas 3 dimensões e multiplicar. Vamos chegar à conclusão que são 125 metros cúbicos que vão ser retirados de terra para construir essa piscina neste formato. Temos ainda, tá, esses exemplos aqui, 4, né, no caso, é o tamanho da aresta e todas elas são iguais do cubo. Então, 4 vezes 4 vezes 4, 64 centímetros cúbicos, ou seja, este é o tamanho que ele vai ocupar no espaço, né? Temos ainda a outra que tem 5 centímetros, todas as dimensões do cubo, então 5 vezes 5 vezes 5, 125 centímetros cúbicos. Turma, essa parte de exercícios, tá bom? Não vamos ficar espantados, porque eu coloquei um pouquinho de páginas para vocês, tá? São 4 páginas de exercícios, mas simplesmente aplicando a fórmula e fazendo o volume. Então, é super tranquilo, tá? Não tem nada além disto. E vamos ver aqui uma curiosidade do cubo mágico. Acredite se quiser. Olha o tamanho deste número. Então, ele arredondou e falou que são 43 quintilhões de combinações possíveis para se misturar um cubo mágico. Ou seja, se alguém pudesse realizar uma permutação, o movimento, né, que nós falamos, a cada 1 segundo, levaria cerca de 1.400 trilhões de anos para realizar todas as combinações possíveis de um cubo mágico. O próprio inventor do cubo mágico, Erno Rubik, demorou quase 1 mês para resolver o quebra-cabeças pela primeira vez. E ele o inventou, né, gente? Então, olha só, era uma curiosidade que eu queria chamar a atenção de vocês, porque eu já vi muita gente com cubo mágico, né? E olha o tanto de combinações que nós podemos fazer naquele simples cubo, né? Olha o tanto de movimentos. E, posteriormente, os exercícios, tá bom? Páginas 183, 184, 186, 188 e 189. E uma frasezinha para fortalecer ainda mais a nossa fé. Tudo posso naquele que me fortalece, tá bom? Beijos, abraços. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida no vídeo, volta lá e veja o que eu expliquei, tudo bem? Qualquer coisa, coloca o comentário, eu estarei atenta para respondê-los. Abraço, beijão, saudade de vocês.